Mas ao mesmo tempo que os alimentos tiverem uma redução de imposto chegando a zero, do outro lado nós temos uma elevação lá devido ao agro, que pode ter o quê? Alimentos mais caros devido ao imposto mais caro para eles aqui também. Para que você entenda, nós estamos no meio de uma balança. E essa balança vai ter a redução de lado, mas pode ter o aumento do outro lado. Como é que ela iria ser equilibrada? Com a redução do Estado, com a redução de privilégios políticos. Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você sabia que existe um ponto positivo da reforma tributária que pouca gente está falando, ou praticamente quase ninguém ainda falou? Então, nesse vídeo eu quero te mostrar aqui 3 pontos positivos e 3 pontos negativos da reforma tributária até o momento em que ela já foi aprovada aí na Câmara dos Deputados Federais. Então vamos lá mostrar para você aqui esses 3 pontos positivos e esses 3 pontos negativos. Antes que eu comece aqui os pontos positivos, o primeiro negativo que eu quero mostrar é, tá olhando essa foto aqui do lado? Se esses caras estão felizes, é porque a gente deve ficar muito preocupado. É um ponto bem negativo, né? Mas fora isso, vamos lá. Foi só assim para quebrar o gelo. Vamos mostrar os pontos positivos e negativos da reforma tributária. Então, o primeiro ponto positivo está em relação ao IPI. O que é o IPI? O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Todas as vezes que você vai comprar, por exemplo, um fogão, uma geladeira, algo dessas naturezas, chamada linha branca, por exemplo, nós temos ali um imposto chamado IPI. E para você ter ideia sobre a geladeira, que é um item muito comum, né, um item comum nas famílias, o IPI ele chega a 46,21% só de IPI. Então nós temos aqui um imposto muito alto sobre o item, por exemplo, muito comum, que é a geladeira. E aí você já sabe que na reforma tributária quer se criar o IVA, e esse IVA ele vai ter 2 modalidades, né? Vai ser dual. Vai ter o CBS e o IBS. O CBS ele vai incluir PIS, COFINS e IPI. Até o momento se fala em uma alíquota de quanto? 25%. Então, se hoje você paga em uma geladeira 46,21 de IPI, caindo para 25, é claro que você vai pagar um preço bem menor. Então esse é um ponto bem positivo. Com a redução do IPI para uma alíquota única, significa dizer que esses itens que têm o IPI muito elevado, geladeira, fogão, ar-condicionado, eles vão ter uma alíquota mais baixa. E fogão e geladeira é um item que toda casa tem. Então esse é um ponto positivo. Aí um outro ponto positivo é o que nós falamos, né? Se é comum, todo mundo fala isso, é unânime, é a simplificação. Então, quanto menos horas você gastar, né, em relação a tudo isso aqui, vai ser melhor para quem trabalha com isso, né? E para a empresa também vai gastar menos horas, menos profissionais ali disponíveis para estar fazendo tanta conta de imposto. Então, a simplificação de pegar 3 impostos e colocar em um único, e outros 2 impostos, que é o ISS e o ICMS, em um único só, né? Que no caso que seria o ICMS e o ISS. Também, então, vai simplificar muito a vida de quem trabalha no setor fiscal e também simplificar a vida das empresas, aí é claro. Então, 2 pontos positivos aqui para a reforma tributária. Um outro ponto positivo está no imposto maior em produtos selecionados, em itens selecionados, ou o que nós chamamos de imposto seletivo. Imposto seletivo. Que imposto seletivo é esse, né? Vai ser um imposto que vai ser maior para itens que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. Você já sabe aí, né? A cerveja, o cigarro e itens que prejudicam o meio ambiente. Mas ao mesmo tempo que isso aqui é ponto positivo, porque a ideia seria inibir que mais pessoas pudessem fazer uso dessas coisas aqui, cerveja, cigarro. Mas você sabe que cigarro, preço, eu acho que para quem fuma ou cerveja para quem bebe, não tem negócio de preço. Por quê? Você sabe que as campanhas que mostram na parte de trás ali das caixas de cigarro, tem lá toda aquela imagem forte demais do pessoal da fuma, então eu acho que preço não vai inibir muito não, viu?
Então, essa aqui também é um outro item positivo, né? Aumentar o imposto para essas questões aqui. Mas essa daqui, em relação ao meio ambiente, é um negócio um pouco complicado. Ao mesmo tempo que é positivo, ela se torna negativa. Você vai já entender o porquê. Um outro ponto positivo, eu vou colocar aqui, que eu lembrei agora, é o IPVA agora vai incidir sobre jatinhos, iates, certo? E outras coisinhas mais aí, tá bom? Agora vamos para os pontos negativos. Lembra que eu falei aqui em relação ao meio ambiente? Então, produtos que agridem o meio ambiente vão ter uma carga tributária maior. Mas você vai lá, por exemplo, para o agro. O agronegócio, ele faz uso de produtos que são, na verdade, defensores agrícolas. Então, o agro pode ter uma elevação de imposto. E se o agro tiver uma elevação de imposto, nós vamos ter o quê? Alimentos mais caros. Ok? Eu não coloquei aqui, mas outro ponto positivo é a isenção de imposto para alimentos da cesta básica. Mas ao mesmo tempo que os alimentos tiverem uma redução de imposto chegando a zero, do outro lado nós temos uma elevação lá devido ao agro, que pode ter o quê? Alimentos mais caros devido ao imposto mais caro para eles aqui também. Tá bom? Então, o agro pode acabar sofrendo com isso aqui, viu? Devido a essa questão bem aqui. Um outro ponto negativo é para o setor de serviços. Assim como nós temos de um lado o IPI, que pode sair de 46% para 25%, dependendo da taxa que foi estabelecida aqui, né, do percentual do IVA, nós temos o setor de serviços, que pode sair de, por exemplo, de PIS e COFINS e de ISS, que isso aqui é 3,65 a 8,65, isso aqui é de 2 a 5, nós podemos sair disso aqui para 25. Então, na mesma ponta que nós temos aqui de 46 para 25, nós temos aqui de 13, 15 para 25, o que vai aumentar o preço dos serviços. E aí você vai lembrar, por exemplo, nós temos que vamos dizer que o maior fluxo de entregas aqui de alimentos no país é feito por onde? É feito pelas rodovias. E quem é que faz isso? As transportadoras. E isso aqui é o que? Serviço. Então, de um lado tem a isenção dos alimentos, mas do outro lado tem talvez o custo maior para as transportadoras, ok? E aí nós podemos sofrer também com o combustível. Então é assim, galera. Todas as vezes em que a gente vai tirar de uma ponta, nós vamos mexer com outra ponta. Então, pode haver uma redução aqui, isenção nos alimentos da cesta básica? Sim, mas por outro lado o serviço aumenta, então vai acabar elas por elas, vamos dizer assim. Então, podemos ter uma elevação de preços aqui em relação ao agro, devido a eles terem defensores agrícolas, mas que podem ser tidos como produtos que agridem o meio ambiente. Nós temos setor de serviços que vai sair de um percentual mais baixo para um mais alto. Todo mundo consome serviços aqui. Nós temos aqui então as transportadoras que podem sofrer com o aumento da taxa de serviços, e aí vai prejudicar toda a logística da entrega de produtos e serviços. Então, para que você entenda, nós estamos no meio de uma balança. E essa balança vai ter a redução de lado, mas pode ter o aumento do outro lado. Como é que ela iria ser equilibrada? Com a redução do Estado, com a redução de privilégios políticos. Isso seria o equilíbrio dessa balança. Não é tirar de uma ponta e ao mesmo tempo levar para outra ponta, tirando do consumidor aqui, reduzindo para o consumidor, mas aumentando para o consumidor do outro lado. Então essa daí é uma forma de você entender de maneira assim bem simplificada aí a nossa reforma tributária. Um grande abraço, todo equilíbrio, e até um próximo vídeo.